Eu queria fazer uma anotação muito rápida, porque acompanharam a visita que fiz aqui a esta fábrica. Não foi por acaso que vim cá porque se trata de uma fábrica de calçado português que funciona desde o início exclusivamente para exportação. E essa é uma das características mais importantes de uma economia que se quer uma economia aberta, que acrescente valor e que vá além do nosso mercado interno, quer dizer, que possa, com as nossas matérias-primas, com a criação de valor dentro da nossa economia, acrescentar valor e rendimento nacional, exportando para outros mercados e exportando para todo o mundo. Essa é, talvez, a variável que menos tem corrido bem a par do investimento nos últimos meses e que era importante voltar a dinamizar. Há aspectos que são importantes, que têm que ver com a própria relação destes investidores com o Estado, que precisaria talvez de ser olhado com um bocadinho mais de cuidado, de maneira a que o Estado pudesse ajudar ainda mais e criar ainda mais melhores condições para que estes exportadores pudessem abordar mercados externos com maior sucesso, com maior rapidez, sendo certo que nesta área, neste domínio, o fazemos por meio de produtos de qualidade, o que é muito importante, porque por vezes associamos exportação, venda de produtos a preços muito baixos, muito competitivos, no sentido de podermos ter preços muito baixos. Ora, muitas vezes, quando se trata de produtos de qualidade, o importante não é tanto ter um preço mais baixo, é poder ter um produto de qualidade que possa realmente convencer aqueles consumidores mais exigentes, as marcas mais prestigiadas e que, portanto, precisam de ter a garantia das certificações de qualidade dos produtores. E nós, em Portugal, temos vindo a fazer um caminho muito importante ao longo dos anos nesta matéria, mas que precisa agora de ser intensificado. Eu acho que se nós queremos realmente ter uma recuperação económica mais robusta, mais sustentada, precisamos de olhar para o investimento, sem o qual não é possível crescer em oferta de produção de bens e de serviços, sem o qual não é possível gerar mais emprego, mas por outro lado precisamos também de apostar mais nas exportações, sem o qual não conseguiremos acrescentar o valor suficiente ao nosso mercado interno e ao rendimento nacional. Doutor, em relação à atualidade do dia, qual é a leitura que faz sobre este regime especial de redução de dívida ao Estado? Já foi criticado pelo PSD, quer fazer um comentário? Não creio que tenha sido criticado pelo PSD. Disse ontem o deputado que caiu a máscara ao governo. O que Sim, é que quer dizer exatamente mas com isso isso? é diferente. Ele explicou bem, nós não criticámos o processo. Recordámos foi duas coisas. A primeira coisa é que quando um processo destes foi realizado pelo governo anterior, que eu chefiei, o Partido Socialista, vários ministros deste governo, dirigentes dos partidos que apoiam o governo, disseram que a medida era horrível. Agora, como é deste governo, é ótima. E isto são incoerências que eu creio não prestigiam a política e, aos olhos das pessoas, não valorizam nem credibilizam quem faz este tipo de comentários. A segunda nota é que me parece muito evidente, e ontem o PS chamou a atenção para isso, que este processo é um processo também muito forçado pela necessidade de obter os meios de receita fiscal que são necessários para garantir a meta do déficit. E, portanto, é aí que cai um bocadinho a máscara. Eu disse ainda não há muito tempo que me parecia que o déficit este ano ficaria confortavelmente acima de 2,5% do PIB. Evidentemente, percebe-se agora a necessidade que o Governo tem de fazer um encaixe de receita fiscal que ajude a que a meta que ficou estabelecida possa ser atingida. Agora, eu espero que a meta seja atingida e, portanto, se o Governo trava o investimento público, lança mão destes processos de regularização de dívidas para garantir que Portugal cumprirá as suas obrigações, eu respeito as decisões do Governo, quero apenas dizer e recordar que a razão por que estamos tão aflitos em poder cumprir essas metas é porque foram tomadas opções que punham essas metas em risco.
E, portanto, se calhar, em vez de andarmos a correr atrás do prejuízo, devíamos ter pensado primeiro em não tomar tantas decisões que pusessem em risco estas metas. Está esclarecido em relação à situação da Galp? Acha que o Governo foi esclarecedor nesse sentido? Bem, eu penso que o Governo anda aqui também a correr um bocadinho atrás do prejuízo, não é? Mas depois da correção que foi feita sobre aquilo que foi a afirmação do Secretário de Estado que tutela esta área, parece que ficou claro que não haverá sobre aquilo que era uma contribuição extraordinária que está em contencioso fiscal com o Estado por parte da empresa, não será coberta por este mecanismo. Seja como for, queria fazer apenas 2 alertas que julgo que são importantes nesta fase. O primeiro é o seguinte: estes processos extraordinários de regularização de pagamentos ao Estado devem ser mesmo extraordinários. Porque se não forem extraordinários, as pessoas deixam de cumprir normalmente as suas obrigações por acreditarem que o Estado, de 2 em 2 anos, faz processos destes que no fim não incentivam o cumprimento regular das obrigações. Nós fizemos um processo destes em 2013, o último que tinha sido feito anteriormente tinha sido em 2003. Portanto, foi uma década, foram 10 anos até que se realizasse um processo extraordinário de regularização de dívidas. Desta vez, são 3 anos ainda, quase nem 3 anos, porque ele entrou em efetividade até ao final de 2013 e, portanto, significa que menos de 3 anos depois ele está outra vez em prática. E tem esse risco. E, portanto, chamava a atenção, em primeiro lugar, para isso. E, em segundo lugar, chamava a atenção que é preciso agora cuidar que a forma como a medida vai funcionar não seja penalizadora para aqueles que cumprem as suas obrigações. Uma vez que o Governo anunciou a intenção de ter um plano prestacional de 150 prestações, e portanto de 12 anos, esses processos, em regra, tornam-se difíceis de gerir. E, nessa medida, a experiência passada do próprio Partido Socialista, que já esteve no Governo e fez processos destes prestacionais, que se revelaram um fiasco, era importante que se aprendesse alguma coisa com o que já aconteceu no passado, de maneira a não criar depois expectativas que não possam ser cumpridas. Relativamente aos dados avançados pelo Banco de Portugal, as previsões foram em baixa do Banco de Portugal para um crescimento económico de 1,1%, muito menos do que o Governo estava à espera e menos que o crescimento económico de 2015. Como é que vê estes dados? É apenas mais um dado que aponta no mesmo sentido de outros que têm vindo a ser divulgados. A perspectiva de um crescimento muito modesto este ano é praticamente uma certeza, admitida muito tardiamente pelo Governo e até pelo Primeiro-Ministro. Nós chamámos a atenção para essa forte possibilidade desde o início. Achámos sempre que as previsões do Governo para este ano eram muito exageradas e isso não ajuda depois a fazer planos que corram bem. E chamo a atenção para isso porque muitas instituições nessa altura também disseram que havia previsões demasiado otimistas por parte do Governo. Portanto, não é uma novidade que elas não se estejam a cumprir. O que é importante é que o Governo agora, que está a ultimar a proposta de lei do orçamento para 2017, não insista no mesmo irrealismo, porque isso não nos ajuda. Nós não devemos ser pessimistas e, portanto, entre um valor mais pessimista e um valor mais otimista, enfim, devemos ser moderadamente mais otimistas, não temos partido do princípio que tudo vai correr mal, mas também não devemos ser tão, eu direi, imprudentes, que quando tudo à nossa volta parece não indicar um caminho de um grande otimismo, nos ponhamos aqui a fixar metas que sabemos à partida que não serão alcançadas. E, portanto, eu espero que o Governo aprenda um bocadinho com esta lição deste ano e, no cenário macroeconómico que vai apresentar, estabeleça metas que possam ser mais realistas, mais consentâneas com aquilo que são hoje as previsões da generalidade das instituições que se pronunciam sobre esta matéria. Permite só voltar um bocadinho atrás ainda à questão do perdão fiscal, entre aspas, falávamos há pouco. Como é que acha que os contribuintes e as empresas que, enfim, cumprem as suas obrigações, como dizia há pouco, podemos estar aqui a enviar a mensagem errada, que leitura é que acha que estes contribuintes e estas empresas fazem destas situações, destas possibilidades de depois, com juros perdoados, etc. Há aqui uma mensagem errada, na sua opinião? Eu creio que já respondi a isso, não é? Estes processos têm esse tipo de inconvenientes.
E os decisores sabem disso. Por isso é que são processos extraordinários e não podem ocorrer com uma grande frequência. Como o último ocorreu há menos de 3 anos, o risco de se passar essa mensagem errada para os contribuintes existe, não pode ser negligenciado. Dito isto, não quer dizer que não se possa fazer. Agora, é importante que aqueles que cumprem as suas obrigações não fiquem exatamente ao mesmo nível daqueles que as não cumprem. Eu, por exemplo, quando em 2013 presidia ao Governo que aprovou esse processo extraordinário de regularização de dívidas, lembro-me muitíssimo bem de termos fixado que haveria sempre uma penalização que não seria, portanto, uma parte de juros que não seria perdoada, justamente para que aqueles que beneficiam destes processos tenham algum ónus sobre aqueles que cumprem as suas obrigações. E, portanto, há sempre uma parte que deve ser garantida. Mas isso cabe agora, em termos de desenho, de pormenor. Ainda não conhecemos a medida na sua totalidade e, portanto, não vou perder tempo a discutir isso. Acho que a sua pergunta tem toda a razão de ser, mas terá de ser acautelada pela maneira como o Governo agora vai modelar, digamos assim, a medida. Tenho só uma última pergunta. Como é que vê também o facto do Governo ter deixado cair o diploma do sigilo bancário? Bem, porque julgo que persistir nessa tentativa era bastante negativo para a economia e, portanto, negativo para o país e para os portugueses. A última coisa que precisávamos era de criar uma incerteza e uma desconfiança que afetasse, por exemplo, a estabilidade financeira, os depósitos que estão nos bancos e numa altura em que precisamos ter tanto cuidado com a recuperação e de dar, enfim, sinais de confiança sobre a economia, porque eles são exíguos, faltam, estar a dar um sinal ameaçador para os investidores, para aqueles que são os agentes de poupança, já não temos assim tanta como isso, dar um sinal negativo seria muito mau. Não me fizeram a pergunta, mas se não se importam, eu gostava de acrescentar uma nota, porque não sei se terei a oportunidade de voltar a falar convosco em tempo útil, e tem que ver com a notícia que foi hoje conhecida da atribuição do Prémio Nobel da Paz ao Presidente Santos, da Colômbia. Eu conheço bem o Presidente Santos, já o felicitei por este resultado. Testemunhei por várias vezes o empenho que teve em conseguir chegar a um resultado que garantisse a paz na Colômbia. A Colômbia tem uma guerra há praticamente 50 anos que tem sido muito dilacerante da própria sociedade colombiana, de toda a região. E julgo que os esforços que ele tem vindo a desenvolver são, de facto, notáveis e merecedores deste reconhecimento pela comunidade internacional. É certo que houve um referendo que, por uma margem escassa, mas se mostrou contrário ao resultado final alcançado nas negociações que o Governo levou a cabo, mas eu espero que até este galardão possa, de alguma maneira, ajudar a que esse referendo se possa constituir, digamos assim, como não o fim de um processo, mas um estímulo ainda a que haja um redobrado empenho em alcançar uma paz duradoura. Nós temos relações muito próximas com a Colômbia, tivemos o Presidente Santos ainda não há muito tempo em Portugal, tivemos a oportunidade de ter visitas de Estado à Colômbia também. Hoje é um dia também, portanto, em que nós nos sentimos muito felizes por ver reconhecidos estes esforços de alguém que estimamos e que admiramos, recebendo o Prémio Nobel da Paz. Obrigado.